Tá bom? Deixa eu te falar, hoje você vai ouvir uma palavra aqui pela manhã e uma segunda palavra à noite. Nessa parte da manhã, Deus colocou no meu coração, tem colocado no meu coração algo muito lindo. Nós não podemos pensar apenas na nossa geração. Há uma preocupação de buscarmos as bênçãos para nós. É muito importante que você, pai, mãe, avô, avó, você saiba trazer a sua família à casa do Senhor, pagar o preço. Eu sei que estar aqui hoje pela manhã, muitos de vocês enfrentaram lutas na semana para sair de casa, mas chegaram aqui, então vocês já são vencedores, amém? Você já venceu uma etapa, um processo. Mas muito mais do que eu, do que você, da nossa geração, a minha preocupação apostólica é na futura geração. Eu poderia pensar só na gente, como muitos ministérios fazem. Ministérios que eu vejo tão grandes no Brasil e que está simplesmente focado numa única pessoa ou em algumas pessoas únicas. Nada contra, mas a minha preocupação é quando essa geração passar, o que vai ser da geração futura? Eles estarão preparados para enfrentar um mundo tão complicado que já estamos enfrentando? Será que a geração futura vai dar a continuidade? E daqui a 30, 40 anos eles vão olhar e falar assim, puxa, aquela geração do passado foi uma geração que acreditou na gente, uma geração que investiu na gente, uma geração que apostou na gente. E eu estou aqui para te dizer, se há alguém que mais pensa em 10 anos, 20 anos, 30 anos para frente, sou eu. E eu quero levar sempre a minha equipe pastoral, a minha liderança a pensar lá na frente. Quando o dia nós não estivermos aqui e só fazermos parte de uma memória, de uma fotografia. Você já parou para pensar nisso? Que um dia você vai virar uma fotografia na estante de alguém, no celular de alguém? A gente não para pensar nisso. Mas é a pura verdade. Quem é que vai dar a continuidade? Quem vai prosseguir para que essa igreja aqui ela cresça e continue a alcançar outras gerações e venham as crianças, venham os adolescentes, venham os jovens, venham os casais novos? Quem é que vai dar continuidade? E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Felipe Costa, pela pastora Jéssica, porque eles têm assumido com tanta integridade a nossa juventude, assim que vocês chamam, né? A nossa juventude. Na minha época era mocidade. A mocidade vai entrar com o estandarte, né, pastora Fabiola? E a Fabiola marchando a Colômbia lá, né? A mocidade, hoje é juventude. Nós temos uma turma aqui que está sendo formada há muitos anos. Começou com o pastor Alex, com a pastora Adriana, depois passou o legado para a pastora Jéssica, pastor Felipe, aí depois eles passaram o legado para o Mateus e a Nath, né? Passaram para o Mateus e para a Nath. A Nath passou o legado para a Letícia, e a turma vai subindo. E aí você vai vendo, e eu acompanho pelos vídeos, eu venho nos cultos deles aqui, de sexta-feira à tarde. Agora tem a Nani com uns 30 a mais, é isso, né? 30 a mais, é isso? Não. Isso, 30 a mais, ok. Então, aí você percebe que nós estamos num projeto que não é um projeto que se estanca aqui. A nossa geração acabou a igreja, não. Nós estamos sonhando com uma igreja muito grande, mesmo com 3, 4, 5 cultos aqui, com essa nova geração, que ela vem exatamente recebendo o legado da minha vida e da sua vida. Nós investimos nessa moçada e eu vejo lá embaixo como que tem pessoas de tanto valor. Jovens, adolescentes que são consagrados,
que estão lutando contra tantas coisas na faculdade, nas universidades, no trabalho, nos estágios. São pessoas que não estão se contaminando porque há uma herança, há um legado que vem sobre eles e que vai a cada ano, vai passando esse legado para outros, para que possamos alcançar todas as gerações. Então, teremos pela frente 3, 4, 5 gerações, e que as gerações futuras, até Jesus voltar, eles possam ficar firmes no Evangelho. Amém? Então eu queria aqui hoje dizer para você, você vai ouvir uma mensagem que você nunca ouviu. Amém? Então olha para quem está ao seu lado e diga assim, está preparado? Então tá bom. Eu queria que você aplaudisse uma pessoa que Deus mostrou para que eu pudesse chamá-la para pregar, para ministrar a palavra, e ela aceitou. A Lívia, você pode aplaudir o Senhor pela vida dela. Olha, aqui está a Lívia. Ela tem sido a líder do Renovada Team. Aí você fala assim, você que é mais de idade, pouco menos do que eu, você fala assim, mas o que essa jovem tem para me falar? Passou isso na sua cabeça agora? Tanta gente de idade, tanto pastor mais maduro, mais experiente, mais traquejado. E o apóstolo vai pôr uma adolescente, que coisa doida. O apóstolo acho que pirou de uma vez. Mas deixa eu te falar, quando Deus coloca uma coisa no meu coração, e vocês me acompanham há tantos anos, só sai coisa doida, não é? Mas no final dá tudo certo. Sempre dá certo. E eu acredito nessa geração. Eu quero que você me ajude a acreditar, a orar mais por esses jovens. Eles enfrentam lutas que talvez nós adultos que já passamos, nunca passamos. Mas eles estão firmados sobre a rocha. Há um alicerce, há uma profundidade. Aqui atrás dela tem uma mãe, né, que pagou o preço, a Beth pagou o preço, trazê-la. Há quantos anos, né, Beth, você traz ela aqui? Quase 10 anos que essa mãe paga o preço de trazer essa filha na casa do Senhor. Isso para mim é uma mensagem. Pai e mãe, isso é uma mensagem. Eu vejo a Silmara ali sentadinha lá do filhão lá, e vejo ela com os 3 filhos, são 3 por enquanto, né? São 3, O Rafael falou que parou? Que isso? Rapaz, eu vejo a dedicação. Nós vamos com a família toda na casa do Senhor. O resultado é ver os filhos desse casal um dia aqui ministrando, um dia ministrando lá embaixo, como ela está fazendo aqui agora. Amém? Então eu quero que você tire todo o preconceito. Você que é mais, né, do Renovada Plus, né? Tire o seu preconceito, porque Deus vai falar através dessa menina hoje. Amém? Eu acho que eu deixei ela mais nervosa que ela estava. A mão dela está gelada aqui, Jesus poderoso. Eu estou preparando para ver se ela se acalma aqui. Mas ela está bem. Eu tenho certeza que Deus vai falar com ela. Levanta a sua mão direita, por gentileza. Pai, nós somos uma geração que tem pregado o Evangelho. O Evangelho verdadeiro. O Evangelho da palavra. Por isso tem se levantado gerações aqui. Gerações que te buscam de todo o coração. Obrigado porque há uma estrutura, há uma hierarquia, há um ciclo sendo girado a cada década. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que trabalham com a nossa juventude. Eles têm sido guerreiros, eles têm sido testemunhas no colégio, na escola, no estágio, na faculdade, no trabalho. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Aqui está a Lívia. Obrigado pela perseverança da sua mãe, da sua irmã. Obrigado porque elas cresceram aqui na tua igreja. Cresceram te amando, te servindo. E sabemos que o coração dela é do Senhor. E tudo que falar através dessa boca que possa fluir no meu coração e no coração de cada irmão, cada irmã aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor.
Amém, gente. Então, eu sou a Lívia, como o apóstolo falou. Eu sou líder do Renovada Team. E é uma honra estar aqui. Eu agradeço mais uma vez ao apóstolo por me chamar, por confiar em mim mesmo para estar aqui. Porque quando ele me chamou, né, a gente estava na fila, né, a famosa fila do apóstolo. E quando ele me chamou, ele parou assim, parou eu e minha mãe. E primeiro, eu pensei que ele ia falar com a minha mãe. Eu falei, não, amém, né, vamos prestar atenção aqui. E aí ele virou para mim e eu fiquei, meu Deus, misericórdia. E aí eu comecei a tremer, eu comecei a suar frio e ele nem tinha falado ainda o que era que ele ia falar comigo. E aí ele olhou pra mim e ele falou, filha, eu quero que você ministre no culto de domingo. Meu chão caiu, assim. Morri, foi ali mesmo que eu fiquei. E aí eu olhei e falei, misericórdia. Aí eu tava assim, olhando pro apóstolo e na minha cabeça eu tava tipo, meu Deus, Senhor, não, pelo amor de Deus. O que vai ser de mim? Mas eu aceitei esse desafio, porque eu sei que não sou eu que estou aqui, mas é a graça do Senhor, amém? E eu queria pedir para vocês abaixarem as suas cabeças e fecharem os olhos para a gente orar aqui mais uma vez. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui e não haveria lugar melhor, Jesus, para nós estarmos, a não ser na tua casa, na tua presença, Jesus. E eu oro aqui agora, Jesus, para que da mesma forma que o Senhor falou comigo, Jesus, no meu secreto, que o Senhor entregou essa palavra ao meu coração, que agora o Senhor possa, Jesus, entregar essa palavra, Jesus, aos teus filhos, a tua igreja, Jesus, e que não venha ser eu aqui, mas que possa ser o Senhor, Jesus, e que o Senhor possa se fazer presente neste lugar, porque o Senhor é o nosso principal convidado, Jesus. E é isso que nós oramos, pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Amém. Então, como todos vocês sabem, nós estamos, né, nessa série de ministrações, que é uma nova unção para um novo tempo. E Jesus, ele tem nos convidado a viver esse novo tempo como igreja, né, como corpo de Cristo. E a unção, ela não é nada mais, nada menos do que a capacitação que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, aquilo que ele nos entrega. E ser ungido, né, é ser escolhido por Deus, né, é ser escolhido para servir Ele, servir ao Senhor. E como nós sabemos, quando Jesus ele chega, né, no Novo Testamento, Jesus ele é escolhido por Deus. Ele foi escolhido para pagar o pecado, né, na terra por nós, né? Então ele foi ungido pelo Senhor. E a partir do momento que nós entendemos que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida e nós nos entregamos, nós entendemos que ele veio salvar, né, nos salvar, se entregar por nós naquela cruz, nós também recebemos essa unção. Porque quando nós entendemos que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo sobre o nosso coração e também nós recebemos o Senhor, nós nos unimos com Ele. Então, nisso, nós somos ungidos pelo Senhor também, porque da mesma forma que o Senhor foi escolhido por Deus, nós fomos escolhidos por Jesus. E quando nós podemos ver que no Antigo Testamento também, muitos reis, muitos sacerdotes, profetas, eles eram ungidos, né, eles eram escolhidos para o Senhor, para estar ali, né, fazendo a palavra do Senhor e tudo mais. E nós podemos ver que, né, ali era algo mais exclusivo, né, eles eram escolhidos, eram pessoas específicas que podiam estar ali. Mas a unção, ela não é exclusiva, porque como eu falei, quando nós entendemos que o Senhor é o Senhor e Salvador na nossa vida, e nós nos entregamos, nós somos um com Ele. Então nós somos ungidos, da mesma forma que o Senhor foi ungido um dia, nós somos ungidos porque nós somos escolhidos como filhos dEle. E a unção, ela também não está apenas naqueles que estão em evidência. Então eu estou aqui, mas a unção não está apenas sobre mim, mas a unção está sobre todos nós. Porque como eu disse, a unção não é algo exclusivo, ela é algo que todos nós temos. E é importante também nós entendermos que a unção, né, esse novo tempo que o Senhor tem para, né, derramar sobre as nossas vidas, isso já foi derramado sobre nós. E se talvez essa unção ela já foi derramada, e se talvez nós não estamos vivendo essa unção, algo de errado pode estar acontecendo. Então, o que nós estamos fazendo para talvez não estar vivendo essa unção que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, que Ele já declarou sobre as nossas vidas? E eu vou beber um pouquinho de água. Amém. Mas eu queria, com isso, contar um pouco da minha caminhada com o Senhor, como o Senhor me colocou aqui na igreja, no Metodista Renovada, e como o apóstolo estava falando, como minha mãe falou, já faz mais ou menos uns 10 anos que nós estamos aqui na igreja, e eu sou muito grata à minha irmã, primeiramente, por ter trago a gente aqui, porque eu sei que não seria nada de mim, assim, eu não sei o que eu faria se eu não estivesse na casa do Senhor. E
já faz bastante tempo, né? Então, quando eu era pequena, minha irmã, ela sempre me trouxe, né, pro Renovada Teen. E eu posso dizer que o Renovada Teen, ele mudou a minha vida, mudou a minha história. E se não fosse o Renovada Teen, né, se não fosse o Senhor através do Renovada Teen, a minha vida não estaria aqui. Então, quando a Letícia me trouxe, né, pra igreja, eu era muito pequenininha, eu era muito nova, então eu tinha muito medo, assim, eu tinha muita vergonha, eu não falava com as pessoas, eu era tipo a sombra dela. Então eu ficava, pra onde a Letícia ia, eu ia atrás e eu não falava com ninguém, eu era estranha, mas ao longo do tempo, ao longo do meu crescimento, o Senhor foi mudando isso no meu coração. Então, como eu falei, né, desde sempre eu estive no Renovada Teen, mesmo não estando nessa fase de adolescente, e como eu tinha muita vergonha, né, como a galera lá era mais velha do que eu, então eu ficava, tipo, mais na minha, eu não falava muito com as pessoas. Mas, como eu falei, o Senhor foi desenvolvendo isso em mim. E eu lembro que eu gostava muito de ir pro Renovada Teen, e eu via a equipe do Renovada Teen, né, montando team. E aí eu via isso e eu falava, nossa, eu quero fazer isso também, assim. Mas não com o intuito de, talvez, participar da equipe do Renovada Teen ou algo assim. Mas porque, fazendo aquilo, eu me sentia parte. Eu sentia que eu tinha uma casa e que eu podia estar arrumando aquele lugar, estar servindo as pessoas. E era uma gratificação muito grande. E eu lembro até hoje que a Duda Veiga, quando eu caminhava bastante com ela, porque ela era uma das mais novas do Renovada Teen também, ainda assim ela era mais velha do que eu, mas eu lembro que eu ajudava muito a equipe e tudo mais, e aí ela falava, não, eu vou falar com o Fih, eu vou falar com o Teu pra te colocar na equipe do Renovada Teen. Eu ficava, misericórdia, não coloca não. E aí, porque eu era uma pessoa que tinha muita vergonha. Então eu estava ali, eu estava ajudando, mas eu preferia ficar, sabe, por trás. Eu não gostava de orar, assim, não porque eu não gostava, mas porque eu tinha medo, assim, de falar, de talvez falar as coisas erradas, de talvez falar da maneira errada, mas nós sabemos que a oração não tem algo certo, assim, mas é uma conversa com o Pai. E aí, nisso, né, eu continuei, estava lá, e aí eu entrei na equipe do Renovada Teen, né? O Teu, em 2019, no final mais ou menos de 2019, ele me chamou para participar da equipe do Renovada Teen e eu aceitei. E foi um momento, assim, muito especial na minha vida, foi um marco muito importante na minha vida, porque eu vi que ali o Senhor já estava fazendo algo. E nisso, passou, né, 2019, e veio a pandemia. E aí foi um pouquinho tenso, né, porque aí a gente começou com os teams online. E eu vou confessar uma coisa pra vocês que eu já falei muitas vezes pros meus amigos, mas no team online, gente, era muito difícil, né? E eu fui uma pessoa que eu nunca gostei de falar, que aí eu ficava com vergonha. E na hora que ia começar o Renovada Teen, né, era mais ou menos umas 5 horas, eu dormia. Eu ia lá, vou dormir agora pra não participar. E eu lembro que minha irmã sempre falava, não, gente, porque a Lívia tá dormindo, eu acho que ela esqueceu. Mas eu não tinha esquecido, porque eu não queria estar lá, e foi um momento muito difícil pra mim. Mas depois disso, a minha irmã e minha mãe, mais uma vez, serei muito grata pela vida delas, porque elas sempre falavam, Lívia, ó, tem Renovada Teen, você tem que estar lá, ó, liga aí e tudo mais. E aí, eu estava lá, né, essa fase tinha passado, ainda era algo, né, que eu ficava mais, ai, meu Deus, mas eu estava lá. E aí eu lembro que teve um dia, né, que o Teu, ele me chamou para ministrar no Zoom online, e foi, eu acho que minha primeira ministração, assim, foi online, mas foi a primeira vez que o Senhor tinha ministrado ao meu coração para ministrar para a galera do Renovada Teen. E foi algo, assim, que eu não consigo explicar o quão bom foi, assim. Foi a primeira vez que o Senhor me chamou para algo grande, assim, e eu fiquei muito feliz de poder estar ali. E aí, depois que a gente passou, né, dessa fase de pandemia, a gente voltou com o nosso Renovada Teen, e chegou 2023, né, a gente chegou no nosso Acampa Teen, e o Teu e a Nath, né, eles me chamaram para ministrar no acampamento. E mais uma vez eu vi ali que o Senhor queria fazer algo, sabe? O Senhor estava fazendo algo. Eu não entendi o que era. Eu não entendi aquilo que o Senhor queria fazer sobre a minha vida. Eu não entendi aquilo que Ele queria me usar, o propósito que Ele tinha. Mas eu estava ali. Eu estava de coração aberto, eu estava disposta a entender e a viver aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Então, mesmo com medo, mesmo com temor, eu aceitei, sabe? E como todos os outros convites que um dia eles já me fizeram, convites que o Senhor já me fez. E eu estava lá, e aí eu preguei no acampamento, e aí foi passando, né, o resto do ano. E nesse ano, né, de 2023, o Senhor já tinha, né, em alguns cultos, em alguns eventos que a gente já fez na igreja, o Senhor já tinha trago pessoas sobre a minha vida para falar que Ele tinha algo para derramar. E eu nunca entendia, meu Deus, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer fazer sobre a minha vida? E eu não entendia, mas as pessoas já tinham falado, olha, Jesus tem grandes coisas para derramar na sua vida, mas eu não entendi o que era ainda. Mas eu falei, amém, Jesus. Eu sei aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre o meu coração e fazer sobre a minha vida. Até que chegou o congresso também, e o Teu e a Nath mais uma vez me chamaram para ministrar, e mais uma vez eu vi aquilo que o Senhor estava fazendo. Até que
chegou, né, um pouco mais pra frente, e mais uma vez o Theo e a Nath me chamaram para conversar, e foi ali que eles falaram, que eles entenderam do Senhor que eu tinha que começar a liderar o Renovada Team, que o Senhor tinha entregado isso ao coração deles, porque eles, né, iriam passar para o Renovada Young. E eu fiquei com um coração assim muito tenso, muito acelerado, mas eu entendi que ali foi o tempo que o Senhor começou a mostrar a nova unção que Ele tinha para a minha vida, o novo tempo que Ele tinha para entregar sobre a minha vida, e foi ali que eu entendi aquilo que Ele queria fazer sobre a minha vida. E eu nunca tinha entendido, né? Eu estava ministrando, eu estava lá, eu estava na equipe do Renovada Team, eu estava servindo ao Senhor, mas eu nunca tinha entendido de verdade aquilo que Ele tinha para ministrar e fazer através da minha vida. E quando Ele me entregou o Renovada Team, ali eu entendi exatamente o que o Senhor tinha para a minha vida. E hoje, né, eu estou aqui e eu sou líder do Renovada Team, e é uma honra poder liderar os adolescentes dessa igreja. E eu, como adolescente, assim, não é uma tarefa fácil, até porque eu vivo a mesma coisa que eles vivem, né? Então eu vou aprendendo, mas é um desafio muito gostoso, assim, é algo que eu não poderia estar mais grata, né, de estar exercendo. E eu queria começar lendo aqui Isaías 43, 18 e 19, e se vocês puderem abrir e vocês puderem colocar aqui no telão. Isaías 43, 18 e 19. Quem achou, diga eu achei. Amém. Então eu vou ler aqui. Isaías 43, 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. E o contexto desse livro, né, de Isaías, ele acontece após a morte de rei Uzias, que é um dos profetas que fala um pouco a respeito do fim do reino de Judá. E o profeta Isaías, ele escreve sobre o Senhor falando para o povo de Israel que não iria abandonar o povo de Israel, né? O Senhor estava falando ali que ele não iria abandonar o povo, que ele estava ali e que eles podiam contar com o Senhor, mesmo se eles fossem para o exílio. E Deus, ele fala, né, nesse capítulo, assim, que Israel, ele pertence ao Senhor, e que o Senhor tinha uma nova visão para derramar sobre a vida deles, um novo tempo, uma nova percepção, uma nova unção. Mas para isso, né, o Senhor fala aqui, não fiquem lembrando das coisas passadas nem das coisas antigas, né? O Senhor, ele fala para Israel que eles precisavam abandonar algumas coisas. E com isso eu queria começar com o primeiro ponto, que é esqueça do seu passado. E nós não conseguimos viver algo novo no Senhor se nós não nos desprendermos do nosso passado, se nós não esquecermos dos nossos pecados, daquilo que nós cometíamos antes de talvez aceitar ao Senhor. Então, se a gente não se desprende do nosso passado, das coisas que nós temos vivido antigamente, que não fazem parte de uma vida verdadeira com o Senhor, nós não conseguimos viver o novo dele. E como exemplo, nós temos o povo de Israel, né, que séculos antes, quando eles foram sair do Egito, eles tinham um estilo completamente diferente no Egito, né? Eles tinham prazeres, eles tinham coisas que eles não queriam abandonar. E por isso, para que eles não ficassem se lembrando, né, dessas coisas antigas, dessas coisas que eles precisavam abandonar, foi por isso que eles passaram por esse processo de 40 anos do deserto. Porém, hoje, nós temos a oportunidade de decidir passar por esse processo no Jesus e vivermos um novo com Ele, em Deus, né? E nós não precisamos esperar 40 anos, quando o povo de Israel esperou. Mas nós podemos viver isso hoje, nós podemos escolher viver isso no Senhor. E Deus, né, como eu li ali no versículo, ele pergunta a Israel, será que vocês não percebem o que eu tenho feito? Mas Israel, o Senhor pergunta isso para eles, porque eles não estavam prestando atenção, eles estavam cegos pelo passado deles, eles estavam cegos por aquilo que eles tinham vivido antes, e eles não estavam prestando atenção naquilo que o Senhor queria fazer na vida deles. E o Senhor, ele já levou os nossos traumas, ele já levou os nossos passados, ele já levou tudo aquilo que um dia nos prendia. Mas, e quando o Senhor fala, né, para Israel, e ele nos fala para nós abandonarmos as coisas antigas, as coisas que nos prendiam antes, Jesus, ele não está querendo dizer para nós simplesmente deixarmos de lado, para nós simplesmente abafarmos isso, mas ele diz para nós esquecermos e para a gente não praticar mais esse tipo de coisa, porque isso nos prende. E muitas vezes a gente pode confundir o esquecer com o deixar de lado. Às vezes a gente pega aquele nosso pecado, aquele nosso trauma, a gente coloca ali numa prateleira da nossa vida e a gente deixa ali no ambiente que nós vivemos, e se nós olharmos para aquilo, nós vamos passar por isso de novo. É a mesma coisa com o nosso celular. Quando a gente, às vezes, vai fazer alguma coisa, um projeto, quando a gente precisa preparar alguma coisa e a gente deixa o celular no mesmo ambiente, se a gente vê o celular, a gente vai querer mexer. E é a mesma coisa com o nosso passado, com os nossos pecados, os nossos traumas. Se nós apenas deixarmos ele de lado ali, no lugar que nós podemos ver,
nós vamos querer voltar para aquilo de novo. Isso vai nos prender, isso vai nos acorrentar. Então, é isso que o Senhor nos pede hoje, para nós abandonarmos o nosso passado, o nosso pecado, tudo aquilo que nos prende. Porque isso vai impedir nós de vivermos o novo do Senhor. E quando a gente também pensa nessas situações ruins, nessas situações que nos prendem, que nos impedem mesmo de viver o novo, assim, essas angústias das nossas vidas, isso toma conta de nós. Toda essa ansiedade, toda essa tristeza, todo esse medo, isso toma conta de nós, isso nos impede de viver aquilo que o Senhor tem esperado de nós. E viver do passado nos faz esquecer de viver o presente e de viver aquilo que o Senhor já nos prometeu, o novo dele. E em 2 Coríntios 5,17, vocês podem abrir também, mas eu vou estar lendo aqui, e diz assim: se alguém que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram coisas novas. E nós, como criaturas do Senhor, a partir do momento em que nós aceitamos Ele, nós nos transformamos em criaturas novas. Nós somos filhos deles, nós somos transformados. Então, é impossível nós queremos viver como antes, né? Com os mesmos costumes que nós costumávamos fazer. Então, frequentar os mesmos lugares, falar as mesmas coisas, ter as mesmas atitudes, falar as palavras que o Senhor não gostaria que saísse da nossa boca. Então, quando nós somos transformados, quando nós aceitamos ao Senhor, isso muda. E nós precisamos deixar essas coisas de lado e entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E o segundo ponto que eu queria apresentar aqui para vocês é se conecte com o Senhor. Então, primeiro nós aprendemos que nós precisamos esquecer do nosso passado. E para esquecer do nosso passado, nós precisamos nos conectar com o Senhor. E quando nós nos conectamos com o Senhor de forma verdadeira, as coisas realmente fluem, as coisas realmente acontecem. A minha vida é um exemplo disso, um grande testemunho, porque a partir do momento que eu entendi aquilo que o Senhor queria para a minha vida e eu tive o coração disposto, eu abri o meu coração e falei: Jesus, eu não sei aquilo que você quer entregar sobre a minha vida, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que o Senhor guarda o melhor para mim. Então foi aí que eu entendi e eu me abri verdadeiramente, eu me conectei com o Senhor. E se nós já estamos conectados com o Senhor, essa unção que já foi derramada lá, quando nós aceitamos o Senhor, quando Ele já derramou essa unção sobre nós, ela se estabelece sobre as nossas vidas. E é muito fácil a gente se desconectar do Senhor quando nós não estamos firmes na palavra dEle, quando nós não estamos firmes em servir a Ele, nós não estamos na casa dEle. E não basta a gente apenas vir aqui aos cultos, não basta a gente vir apenas às células, a gente frequentar os eventos, o que é muito importante para nós não podemos deixar de fazer isso. Mas não adianta nada nós estarmos vivendo isso se nós não estamos vivendo no secreto com o Senhor, se nós não estamos praticando da palavra dEle no secreto quando nós chegamos nas nossas casas, porque não adianta, a gente não é o suficiente viver apenas ficando nos cultos, nas células, mas nós precisamos do alimento 1 a 1 com o Senhor. Nós precisamos estar no nosso quarto, nós precisamos orar para o Senhor. Da mesma forma como que se nós estamos com o Senhor, nós não podemos deixar de vir aos cultos, de vir às células e de estar aqui na casa onde o Senhor nos plantou. Amém? Amém. Amém. E estar ligado ao Senhor é muito mais do que apenas viver o simples e fazer o básico e, como eu falei, né, só frequentar os cultos e tudo mais. Mas é realmente viver a Cristo. Então, quando nós estamos conectados com o Senhor, quando nós estamos no nosso dia a dia, nas nossas casas, nós realmente conseguimos ver o Senhor em tudo aquilo, né, em tudo que nós fazemos no nosso dia. Então, ao acordar, o dia fica mais bonito, a gente sente que é um dia onde o Senhor está, que tem paz. Então, é disso que nós precisamos, estar conectados com o Senhor, porque dessa forma, a nossa vida, ela flui de forma mais fácil. Ela flui como rios de águas vivas sobre as nossas vidas. Quando nós temos o Senhor, é isso que acontece com as nossas vidas. E quando nós estamos vivendo também a Cristo, Ele prepara o nosso coração e Ele derrama coisas extraordinárias. E muitas vezes nós temos medo, né? Nós temos medo, por mais que nós estamos conectados com o Senhor, nós estamos frequentando, nós estamos fazendo tudo aquilo que Ele já nos chamou para fazer. Muitas vezes a gente tem medo. A gente tem medo de talvez não cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. A gente tem medo de que as coisas possam dar errado. Mas entenda que hoje, que se o Senhor te chamou para fazer algo, é porque Ele vai fazer através de você, independente das suas limitações, independente daquilo que você consegue fazer ou daquilo que você não consegue fazer. Porque não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, é sobre aquilo que Ele pode fazer através de nós. Em nome de Jesus. E Jesus, Ele nos ensina sobre a videira, né? O Senhor é a nossa videira, o Senhor
é a nossa vida verdadeira. E se nós não estamos ligados ao Senhor, nós não conseguimos fazer aquilo que nós precisamos fazer, e nós não conseguimos viver o novo. Então, aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas, Ele quer que nós produzimos frutos, Ele quer que nós colhemos esses frutos, sabe, para a honra e glória dEle. E Jesus, como eu falei, ele procura por corações dispostos. Ele procura por corações que não questionem aquilo que Ele precisa, aquilo que Ele tem falado sobre os corações, mas em obedecer, em obediência, em cumprir a palavra dEle. E é isso que o Senhor espera e busca de nós. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de ter um relacionamento com o Senhor, né, da constância. Por ser adolescente, às vezes a gente fica muito conectado no celular, a gente perde muito tempo, né, com as redes sociais, com essas coisas. Mas quando o Senhor foi derramando palavras sobre o meu coração, quando o Senhor foi me mostrando aquilo que Ele tinha para fazer, as coisas mudaram, sabe? Eu realmente entendi e eu tomei posição. Então, é isso que nós precisamos também fazer. Nós precisamos tomar posição. Nós precisamos nos impor em relação à nossa vida. Se as coisas difíceis têm acontecido, nós precisamos orar, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos nos conectar com Ele. E se conectar com o Senhor não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Nós passamos por dificuldades todos os dias. Para estarmos aqui, assim como o apóstolo falou no começo, nós pode ser que nós passamos por alguma dificuldade. Mas com o Senhor as coisas ficam mais fáceis. Com o Senhor as coisas fluem mais rápido. Amém? Amém. E o terceiro ponto que eu queria trazer aqui é: entenda e viva o novo de Deus. E como eu li em Isaías 43:19, eu vou ler aqui mais uma vez. Jesus fala: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. E Deus, Ele a todo momento, Ele está fazendo coisas novas e Ele está nos trazendo novas oportunidades. E nós, como igreja, nós entendemos que nós estamos vivendo esse tempo. O Senhor colocou essa palavra, né, esse tema no coração do apóstolo. E nós entendemos que nós estamos vivendo um novo tempo, que o Senhor quer nos levar para um novo lugar. Mas será que nós estamos prestando atenção suficiente para entender o lugar que o Senhor quer nos colocar? Ou será que outras coisas têm nos atrapalhado, assim como atrapalhou a Israel? Assim como eles ficaram pensando nas coisas antigas, no passado, que eles não estavam conectados o suficiente com o Senhor para entender aquilo que o Senhor queria para eles. Então, será que a gente tem prestado atenção? Ou será que nós estamos presos ao passado? Nós não estamos conectados o suficiente com o Senhor. E estar preso, né, como eu já mencionei muitas vezes aqui, nos atrapalha, né, de viver e ver as coisas que o Senhor está estabelecendo sobre nós. E o Senhor, Ele tem nos levado e Ele quer nos levar a um novo nível como corpo de Cristo. E só que nós precisamos, né, nos permitir ser transformados. E um exemplo, né, deste ponto, que é particularmente alguém que eu gosto muito na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Nós conhecemos e nós sabemos que antigamente, no passado dele, que ele perseguia os cristãos, que ele não gostava e ele matava os cristãos, ele perseguia, né? O nome dele era Saulo. Mas quando ele teve verdadeiramente um encontro com o Senhor, quando o Senhor foi de contra o coração dele e falou: hoje você vai viver para mim. E hoje o seu nome não é mais Saulo, o Senhor é Paulo. O Senhor transformou ele aí. O Senhor deu a ele uma nova identidade. E ali ele entendeu o que é viver a Cristo. Ali ele entendeu o que ele precisava fazer. Ele mesmo fala que ele considera tudo como esterco perto do Senhor. Que nada mais vale do que estar na presença dele. Porque ele fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se ele morrer, ele vai estar nos céus. Ele vai estar com o Senhor. E é um exemplo, né, de Paulo que eu gosto muito, porque ele realmente entendeu o que é viver a Cristo. E nós precisamos hoje entender o que Cristo quer falar com os nossos corações, o que Cristo espera de nós, né? Aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E será que nós estamos com os ouvidos abertos? Será que nós temos prestado atenção naquilo que Ele quer falar conosco? E o Senhor, Ele também nos convida para participar ativamente de tudo que Ele tem feito. Nós podemos ver, né, a bênção que o Senhor tem nos entregado, que é o novo prédio, que é a escola que o Senhor derramou no coração do apóstolo, e que como está crescendo, e quantas coisas Ele tem derramado, né? Quantas obras Ele tem feito sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. E Ele nos convida a participar dessas obras, a estar ativamente. E no prédio, né, o Senhor, né, nós não precisamos só contribuir com o nosso financeiro, com dinheiro. Muitas vezes a gente não consegue, mas com a nossa oração, sabe? Gastando tempo para orar por aquilo que o Senhor tem nos entregue. E nós sabemos,
né, o Senhor fala ali no versículo que Ele vai construir um caminho em meio ao deserto e um rio em meio aos lugares áridos. E o Senhor, Ele cuida de nós. Ele viu ali, a gente pode ver ali no versículo, que mesmo Israel não estando ligados ao Senhor, eles estavam prestando atenção em tantas outras coisas, mas o Senhor não deixou de se preocupar com eles, porque ali o Senhor fala que construiria um caminho para eles. O Senhor fala que construiria um rio em meio aos lugares áridos. Então o Senhor mostra que Ele nunca vai nos deixar, assim como Ele não deixou Israel, Ele nunca vai nos deixar. E Ele cuida de nós, né, nos momentos mais tensos da nossa vida, nos momentos de deserto, nas tempestades. E muitas vezes, né, nem sempre nós vamos acordar felizes, nem sempre nós vamos acordar, né, no nosso melhor dia. Mas nós precisamos entender que pelo Senhor tudo vale a pena. E que mesmo nos nossos dias mais tristes, mais tensos, mais desertos da nossa vida, o Senhor estará lá. E o Senhor não vai nos abandonar, porque Ele mesmo disse que Ele estaria conosco. E que não seria fácil, mas que Ele estaria aqui, porque Ele venceu o mundo. E Deus, né, todos nós sabemos, eu acho que todos aqui já viveram o impossível do Senhor. E nós sabemos que o Senhor, Ele pode criar, né, situações onde o impossível é possível. Nós temos a plena certeza disso, assim como eu tenho certeza que eu já vivi, todos aqui já viveram também. E Jesus é a água viva da qual nós precisamos. Jesus, Ele é capaz de suprir tudo aquilo que tem faltado sobre os nossos corações, todos os nossos anseios, todas as nossas angústias, tudo aquilo que tem deixado um buraco no nosso coração, o Senhor é capaz de cumprir. E nós precisamos entender e nos prender ao Senhor. Nós precisamos se conectar e entender tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e como nós podemos fazer isso, como nós entendemos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós precisamos esquecer do nosso passado, como eu já mencionei. Nós precisamos nos conectar ao Senhor, entender o novo que Ele tem para as nossas vidas. E também nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo no Senhor. O que tem acontecido nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem feito, né? O quão conectado nós estamos. E nós precisamos todos os dias examinar os nossos corações, né? Porque muitas vezes nós estamos com sentimentos em que nós não deveríamos ter. Nós estamos alimentando e cultivando sentimentos que nós não poderíamos estar cultivando, porque isso não mostra quem o Senhor é sobre as nossas vidas. E é um exercício diário que nós precisamos ter. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos mostre aonde nós precisamos ser mudados, aonde nós precisamos mudar, para que assim a gente possa refletir ao Senhor, para que assim a gente possa viver realmente o novo tempo que Ele tem para nós. E o mais importante é confiar nas promessas que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor falou para Israel, que Ele construiria um caminho no meio do deserto, né? Nós precisamos confiar no Senhor. Ele já nos prometeu isso. Ele já prometeu que nós venceríamos o mundo porque nós temos Ele, porque Ele pode sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos acreditar nisso. E Jesus, Ele nos convida a viver este novo tempo. Jesus, Ele nos convida a estar como igreja, vivendo essa nova unção. Porque, como eu falei, a unção não é algo exclusivo, mas é algo que todos nós temos. E nós, como igreja, nós podemos viver esse novo tempo. Se nós quisermos, nós podemos viver esse novo tempo. E nada pode nos separar daquilo que o Senhor já tem preparado para nós, essa nova unção. Nada pode nos separar, nada pode tirar essa unção que um dia o Senhor já derramou nos nossos corações. E Ele só espera para que nós tomemos uma posição em relação a isso, para que essa unção ela possa ser derramada sobre a nossa vida. E nós precisamos estar dispostos a largar tudo que nós temos. Tudo que nós temos para viver esse novo mesmo do Senhor. Porque, como eu disse, se nós estamos presos, as coisas não têm como nós vivermos o novo dele. Nós não conseguiremos, porque nós vamos estar tão focados nas outras coisas, nós vamos estar com o coração tão fechado, os olhos, né, prestando atenção em outras coisas, que nós não vamos conseguir viver o novo. E com isso, eu queria pedir para agora, se vocês puderem estar se levantando e... como, né, o Senhor ministrou aqui ao meu coração, esses pontos que eu falei aqui, sobre nós precisarmos nos conectar com o Senhor, sobre nós, né, esquecermos o nosso passado, sobre nós estarmos verdadeiramente no Senhor. Eu vou pedir aqui agora, e se você talvez tenha vivido esse passado, se talvez você tenha estado preso a esses traumas, a essas dores, se você talvez tenha tido dificuldade de se conectar com o Senhor, se talvez você sente que você não tem se conectado da forma como você deveria, se talvez você sente que você tenha estado um pouco distante, ou se talvez você tenha esperado por promessas, se talvez você está no deserto, eu peço para que você possa vir aqui à frente, que nós vamos estar orando por você, nós vamos estar orando para que o Senhor possa derramar uma nova unção, e se talvez você
também tem tido essa dificuldade de se conectar com o Senhor, você pode vir aqui à frente. Que nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando para que o Senhor possa derramar uma nova unção, para que o Senhor possa derramar aquilo de mais precioso que Ele tem entregado, que Ele vai entregar sobre as nossas vidas. E eu também queria pedir agora para que os pastores pudessem estar vindo aqui orando, para que este momento, para que o Senhor possa derramar essa nova unção. E mesmo se talvez você não receber a unção agora, eu digo para que você possa se conectar agora com o Senhor, que nada possa te atrapalhar agora, mas que você possa pedir para que o Senhor venha. Se você está esperando por promessas, ore ao Senhor, entregue isso, entregue aquilo que você tem ansiado, entregue aquilo que você tem feito. Se você tem tido dificuldade de se conectar com o Senhor, ore agora. Peça para que o Senhor possa derramar isso no seu coração. E se você tem se prendido ao passado, peça para que o Senhor possa tirar essas correntes do seu coração, para que assim você possa viver um tempo novo. Ai, Jesus, nós te agradecemos. Jesus, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está presente, que o Senhor se faz presente neste lugar, Jesus. Eu oro agora, Jesus, sobre a vida dos teus filhos que estão aqui neste altar, Jesus. Eu oro, Jesus, que se os teus filhos têm se prendido ao passado, Jesus, se tantos traumas, Jesus, tantas coisas que talvez tenham prendido eles, Jesus, de viver o novo, de viver a nova unção, Jesus, o novo tempo que o Senhor tem para a vida deles. Eu oro agora para que o passado, Jesus, os traumas possam cair por terra, Jesus. Que em nome de Jesus, o coração dos teus filhos possam estar alinhados com a tua vontade, Jesus, com aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre o coração deles, Jesus. Ah, Senhor, eu oro agora, Jesus, por intimidade, por relacionamento com o Senhor. Eu oro aqui, Jesus, pelos corações, Jesus, que talvez sentem que estão afastados do Senhor, que não têm tido um relacionamento verdadeiro, que têm tido dificuldade de se conectar e de entender aquilo que o Senhor tem para derramar como filho, como igreja. Jesus, eu oro para que o Senhor possa vir, Jesus, estar estabelecendo novamente, Jesus, essa conexão de pai, Jesus, e de filho, papai, em nome de Jesus. Eu oro, Jesus, também por aqueles que estão esperando uma promessa do Senhor. Ah, Jesus, o Senhor tem nos prometido tanto, Jesus. O Senhor tem nos prometido, Jesus, um futuro, Jesus, um presente. E eu oro agora, Jesus, por aqueles que estão esperando por essas promessas. Eu oro para que o Senhor possa vir estar cumprindo, Jesus, as promessas que o Senhor tem para derramar na vida dos seus filhos, Jesus. Eu oro agora para que se existem aqueles que têm vivido por desertos, Jesus, se aqueles que não têm visto, Jesus, um caminho, Jesus, eu oro para que o Senhor possa, Jesus, estabelecer aqui hoje a tua vontade sobre o coração dos teus filhos, Jesus. Que nada mais venha importar, Jesus, a não ser aquilo que o Senhor pensa de nós, aquilo que o Senhor tem para entregar sobre os nossos corações, essa nova unção. Eu creio, Jesus, que como igreja de Jesus, como igreja que o Senhor tem derramado essa nova unção, esse novo propósito. O Senhor tem feito tantas coisas e nós cremos e nós entendemos que o Senhor tem muito para derramar ainda nas nossas vidas, Jesus. E nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Jesus. Nós te agradecemos porque nós não estaríamos aqui se o Senhor, Jesus, não tivesse nos escolhido, se o Senhor não tivesse nos ungido, Jesus, como filho, Jesus. Nós sabemos que nós não estaríamos aqui hoje. Então, mais uma vez, eu oro pela vida dos teus filhos, eu oro pelas nossas vidas, Jesus. Eu oro para que o Senhor possa continuar a vir a derramar, Jesus, uma nova unção, Jesus, um novo tempo sobre as nossas vidas, Jesus. Que nem passado, Jesus, que nem sentimentos, que pessoas, que nada, Jesus, possa interromper, que nada em nome de Jesus possa vir trazer uma barreira sobre nós, Jesus, sobre o nosso relacionamento com o Senhor. E é isso que nós oramos, Jesus. Nós oramos por este novo tempo, Jesus. E tem pessoas aqui que talvez não tenham acreditado naquilo que o Senhor pode derramar na vida delas. Se muitas pessoas aqui têm sentido medo, Jesus. Se muitas pessoas aqui têm sentido têm se sentido incapazes, Jesus. Têm sentido que não são suficientes, que eles possam entender aqui hoje que quem pode os capacitar é o Senhor, Jesus. Que quem traz a suficiência ao coração deles é o Senhor, Jesus. E nós sabemos que o Senhor é o único, Jesus. O Senhor é o único que pode trazer isso aos nossos corações. E nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor não falha, Jesus. E o Senhor tem entregue tantas coisas. E nós oramos para que hoje possa ser estabelecido, Jesus, um novo tempo sobre as nossas vidas, Jesus. E que nada, Jesus, nada possa interromper este novo tempo que nós temos para viver aqui hoje, Jesus, e para o resto das nossas vidas com o Senhor, Jesus. E é isso que nós oramos, Jesus, é isso que eu oro, pedindo, Jesus, te agradecendo, papai, e te entregando este momento, Jesus, tão abençoado, em que nós sabemos que o Senhor está aqui, papai. E é isso que nós te entregamos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
pode permanecer aqui ainda. E eu queria agora fazer um convite. Se talvez você tenha se sentido, né? Se você tenha estado afastado dos caminhos do Senhor, ou se talvez você nunca aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, agora é o momento que você pode levantar a sua mão e você pode vir aqui, porque agora é o momento de você aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E se talvez você tenha estado afastado dos caminhos do Senhor, se talvez você entende que você poderia estar nos caminhos do Senhor, se você poderia estar aqui, levante a sua mão, porque agora é o momento que você pode entender que o Senhor é o Senhor e Salvador da sua vida. Alguém ia levantar a mão para aceitar o Senhor e Salvador? Senhor como Senhor e Salvador? Amém? Todos do Senhor, todos da igreja, amém? Deus pode aplaudir o Senhor mais uma vez.